Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e justamente quero lhes falar sobre a oração. Queria lembrar você e encorajar você e reforçar o convite para amanhã, à noite, nosso primeiro encontro do ano do Fórum Cristão de Profissionais. Esse ano todo vamos falar sobre uma vida com propósito. E amanhã eu começo falando sobre uma vida com propósito, o que é viver com propósito. Amanhã às 20 horas, o primeiro encontro do ano. E se você puder, tiver interesse, falar sobre sua carreira profissional, sua vida profissional e fazer esse link, da nossa experiência com Deus e a nossa vida profissional. Então é amanhã, primeiro encontro do ano do nosso Fórum Cristão de Profissionais. Eu estou em Mateus capítulo 6 e penso que a oração é a nossa experiência mais essencial para toda pessoa de fé. Todo mundo que crê em Deus ora. Nós oramos o tempo inteiro. Quem crê em Deus, quem anda com Deus, quem tem fé, a oração é como respirar. Orar é tão natural quanto respirar. Nós oramos o tempo inteiro. Oramos pensando, oramos falando, oramos cantando, oramos de susto. Ai, Jesus, é uma oração. Misericórdia, Senhor, é uma oração. O sangue de Jesus é uma oração. A gente ora até de susto. Então, orar sempre, sempre. Eu costumo dizer que não existe oração errada. Oração errada é aquela que não é feita. Então, oração é oração. Agora, existe a oração infantil e a oração adulta. A oração infantil e a oração madura. E eu penso que Jesus nos ensina a orar, e evidentemente que a oração de Jesus é uma oração densa. É uma oração mesmo assim. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos coloca naquela ambiência da nossa relação com Deus em que a conversa é tensa. A conversa realmente é densa e é profunda a conversa com Deus. É essa oração que Jesus nos ensina a fazer. Porque acredito que nessa oração Jesus, Ele trata de 4 grandes questões assim muito intensas da nossa condição humana. 4 grandes temas, grandes angústias, grandes tensões da nossa condição humana, Jesus está tratando aqui na sua oração. Se não observe, eu começo o versículo 9, a oração que Jesus nos ensinou, você conhece. Ele disse que nós devíamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim Jesus nos ensina a orar, e Ele vai tocar em algumas questões muito delicadas da nossa vida. Por exemplo, o vazio de sentido. Eu penso que aqui Ele mexe nisso, vazio de sentido. E quando eu falo vazio de sentido, é essa nossa constatação. Quem tem um mínimo de sensibilidade constata que a gente vive num mundo que a conta não fecha. Assim, não é um mundo justo. O mundo não é justo, a vida não é justa. E a gente que vive num mundo que não é justo e numa vida que não é justa, começa até a se perguntar se Deus é justo. E eu escuto muito isso. Pessoas perguntando, será que Deus é justo? O Gabriel Pensador faz isso de uma maneira muito genial. Ele diz assim: se Deus é justo, quem fez o julgamento? Porque num mundo que não é justo, numa vida que não é justa, será que Deus é justo? Um mundo onde a realidade não combina, as coisas não estão no lugar, elas não acontecem como deveriam acontecer, não são como deveriam ser. As peças não estão encaixadas. E na Bíblia Sagrada, essa realidade de que as peças não estão encaixadas, e que o mundo não é como deveria ser, a vida não é como deveria ser, está presente em 2 grandes expressões. A primeira delas é o sofrimento do justo.
e a segunda é a prosperidade do ímpio. Em outras palavras, na Bíblia Sagrada as pessoas estão cientes, absolutamente cientes, de que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins o tempo inteiro. E quando a gente vê coisas ruins acontecendo a pessoas boas, a gente fala, não é justo, não devia ter acontecido, não podia ter acontecido, essa pessoa não merecia isso. Ou então, quando a gente vê coisas boas acontecendo a pessoas ruins, a gente fala a mesma coisa, não é justo. Mas justiça não é a melhor palavra para descrever o nosso mundo, a realidade onde a gente vive. As coisas não são como deveriam ser, não estão como deveriam estar. As coisas não acontecem como deveriam acontecer. A conta não fecha, não bate, não é justo. E a gente tem essa sensação, tem essa angústia, e as coisas não fazem sentido. E quando Jesus olha para nós e vê o nosso coração com essa angústia, Ele fala assim, concordo, realmente não faz sentido. Não é justo mesmo. Isso não deveria ter acontecido. Por isso é que Ele nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E as coisas não acontecem aqui como deveriam acontecer, não são como deveriam ser, não estão encaixadas como deveriam estar. Por quê? Porque existem outras vontades, rivais à vontade de Deus. Jesus está dizendo, é verdade, há muita coisa que acontece na terra e não deveria ter acontecido. E o meu Pai jamais desejou que acontecesse. Por isso, tenha muito cuidado quando alguém falar para você assim, olha, foi da vontade de Deus. Diz assim, há controvérsias. Você não sabe. Você foi mandado embora do seu emprego. Aí vem um irmão piedoso e diz assim, descanse, irmão, foi da vontade de Deus. Sei não. Às vezes foi, às vezes não foi. Às vezes foi a vontade do diabo. Às vezes foi a vontade de alguém que puxou seu tapete. Às vezes foi a artimanha. Aí você perdeu um contrato, foi da vontade de Deus. Você ganhou um contrato, foi da vontade de Deus. Não sei se foi. O diagnóstico que você recebeu é da vontade de Deus. Não sei se é da vontade de Deus. Há muita coisa que acontece na vida, no mundo, na terra. A gente não sabe se é da vontade de Deus. Por isso Jesus está dizendo, olha, vamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Porque há vontades rivais à vontade de Deus. Então vamos orar para que prevaleça a vontade de Deus. Vamos clamar para que Deus venha reinar. Santificado seja teu nome. O que Jesus está dizendo? Olha, Senhor, colocar o Senhor para o lado de fora do jogo. Jogar o Senhor para fora do universo. O teu nome não é santificado, não é reverenciado, não é adorado. O teu nome não está, nem o teu nome está no lugar em que deveria estar. Então nós estamos dizendo, olha, santificado seja o teu nome. Nós estamos abrindo a porta e chamando o Senhor de volta. Nós queremos que o Senhor venha reinar, dizemos que o Senhor é bem-vindo aqui, que a sua vontade é o que nós desejamos. E nós estamos invocando a sua vontade, porque há muita coisa que acontece no mundo e Deus não tem nada que ver com isso. Há muita coisa que acontece no mundo que contraria a vontade de Deus e Deus jamais desejaria que tivesse acontecido. A segunda questão que nos aflige é a luta pela sobrevivência. É a luta pela sobrevivência, porque a gente não está mais no paraíso. No paraíso, no jardim do Éden, era um jardim e um pomar. E lá no jardim e no pomar, a gente tinha certeza que ia ter o fruto. A gente tinha que cuidar, a gente tinha que podar, a gente tinha que arar, a gente tinha que cultivar a terra, mas a gente não tinha dúvida de que ia colher. E não tinha dúvida de que ia se deliciar da colheita, que ia desfrutar daquilo que foi colhido. Mas nós não estamos mais no jardim agora, a gente tem dúvida se vai colher. A gente, aliás, tem dúvida se vai ter semente para plantar. A gente tem dúvida se vai ter terra para plantar a semente. A gente tem dúvida se vai chover. A gente tem dúvida se vai chover o suficiente, ou se vai chover demais e vai estragar a nossa colheita. A gente tem dúvida se não vai aparecer uma praga e destruir a nossa colheita. A gente tem dúvida se quando a gente colher, porventura, a traça não vai comer a nossa colheita.
Ou a ferrugem não vai comer o fruto da nossa colheita. Ou o ladrão não vai roubar aquilo que nós colhemos. Então a gente não sabe se vai ter amanhã o que comer, o que beber, o que vestir. E a gente anda ansioso e a gente vive angustiado na luta pela sobrevivência. E é daí que a gente ouve ditados que são trágicos, do tipo, eu tenho que matar um leão por dia. Ou o pior de todos que eu já ouvi, vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. Esse é dos piores. Essa luta pela sobrevivência que impõe sobre nós uma realidade de competição, de competitividade, de hostilidade, onde o outro é adversário e tem pouco, não tem para todo mundo. Então a gente está disputando o pouco que há. Aí vem Jesus e diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É claro que você aprende na Bíblia Sagrada que para comer você tem que trabalhar. E que para ter o pão sobre a sua mesa você tem que trabalhar. E que para receber o seu salário você tem que trabalhar. E que digno é o trabalhador do seu salário. Você aprende isso na Bíblia. Mas é tolo aquele que pensa que tem o pão porque trabalhou. Porque conquistou, porque fez por merecer. Porque o pão é dádiva de Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É Deus quem dá, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos supre. É Deus quem nos alimenta, tudo vem de Deus. A vida é dádiva, não é conquista. A vida é dádiva. E quem descansa nesse favor de Deus e sabe que Deus cuida de passarinhos, e cuida de flores, e cuida dos seus filhos e filhas, então não tem essa ansiedade e essa angústia toda. Eu me lembro dessa história que eu vi um dia, que 2 passarinhos estavam conversando no alto de uma árvore, e um olhou para o outro e disse, por que esses seres humanos correm tanto de um lado para o outro? E o outro disse, é porque eles não têm um Deus igual ao nosso. É porque eles não têm um Deus igual ao nosso. O nosso cuida de nós, o deles não cuida deles. Quem sabe que o pão é fruto da dádiva de Deus, e ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, descansa, não luta pela sobrevivência, desfruta do pão que Deus dá. Outra angústia que nós temos tem a ver com as nossas próprias limitações, as nossas faltas, as nossas carências, as nossas imperfeições. O fato de nós não sermos tudo o que queremos ser. O fato de não apenas o mundo, a vida não é como deveria ser, mas nós não somos como gostaríamos de ser. E nós não somos como sabemos que devemos ser. E nós chamamos isso de erros. Nós chamamos isso de pecados. Nós pecamos, nós erramos. E erro é diferente de pecado. Equívoco é diferente de pecado. Pecado é ação deliberada. Para pecado existe perdão. Para erro existe apresentação de escusas, de desculpas. Por exemplo, se eu estiver saindo e pisar no seu pé, inadvertidamente, eu posso perceber que pisei no seu pé, olhar, virar, assustado, olhar para você e falar, me desculpe, eu não vi você, eu não percebi que você estava aqui, eu estava tão apressado, me desculpe. Eu apresento as minhas desculpas. Olha, as minhas desculpas são as seguintes. Eu vi aquela criancinha ali e eu pensei que o carro iria atropelá-la, então eu saí correndo para tentar salvá-la e você estava no meio do caminho, eu pisei no seu pé. Me desculpe. Agora, pecado a gente não tem desculpa para apresentar. Pecado é aquilo que a gente faz e a única explicação para a gente fazer é eu fiz. Por que eu fiz? E fiz o mal contra você, e te prejudiquei, te agredi, te feri, te machuquei. Porque eu preferi a mim mesmo do que a você. Porque entre fazer o que era certo e fazer o que me era conveniente, eu escolhi fazer o que me era conveniente.
Entre fazer o que era certo e fazer aquilo que me dava maior prazer, eu fiz o que me dava maior prazer. Entre fazer o que eu sabia que era certo fazer e fazer aquilo que me era mais fácil fazer, eu fiz o que era mais fácil. Isso é pecado. E eu não tenho desculpas para apresentar, eu tenho que pedir perdão. E nós lidamos com esse fato de que nós não conseguimos fazer sempre aquilo que é certo, aquilo que nós sabemos que é certo, e nem mesmo aquilo que nós queremos fazer, a gente às vezes não consegue. Então é perdão. E perdão é eu penso assim, que perdão é isso que Deus inventou perdão para manter relacionamentos nos quais uma das partes contraiu para com a outra uma dívida impagável. O perdão é aquilo que Deus inventou para preservar relacionamentos nos quais uma das partes contraiu para com a outra uma dívida impagável. Porque se a dívida é possível de ser paga, a gente paga. Se você amassar a porta de um carro ali no estacionamento, na saída, você não pede desculpas, ou até pede desculpas, mas paga a porta. Mas você não vai pedir perdão. Perdão não, irmão, paga a porta. Aceita as suas desculpas, mas não vou te perdoar, você paga a porta. Porque essa dívida dá para pagar. Agora, se você atropelar uma criança, Deus o livre. Aí não dá para pagar, não dá para ressarcir, não dá para indenizar, não dá, é perdão. Perdão. E o que é o perdão? Sabe o que é o perdão? É o seguinte, é assim, o perdão é você, perdão, meu Deus do céu. O perdão é você ficar com prejuízo. Eu lhe causei um dano, eu lhe causei um prejuízo. E não tem como reparar. A sua tendência será me banir da sua vida. O perdão é você falar assim, eu vou ficar com prejuízo. E eu vou manter você na minha vida. É mais ou menos isso que a gente fala para... Mais ou menos não, é exatamente isso que a gente fala para Deus. A gente fala assim, Deus, eu fiz uma coisa que eu não tenho desculpa. Mas eu peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor continue me dando aquele pão que eu acabei de pedir antes. Que o Senhor não me corte da sua lista da cesta básica do céu. Me mantém com vida. O Senhor ainda, ouça a minha oração, Senhor, e vem aqui reinar na minha vida, fazer a sua vontade na minha vida, e me dá o pão de cada dia. Me perdoa, não leve em consideração isso que eu fiz, fique com esse dano. Isso aqui é pedir perdão. E Deus fica. A última questão que nós temos é o mal, o maligno, a maldade. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Livra-nos do mal. E quando eu penso não nos deixes cair em tentação, eu não estou pensando assim, tipo você que está em dieta, dizendo, Senhor, me ajuda a não comer esse pedaço de pudim. Não é isso que não cair em tentação. Não cair em tentação não é vencer desejos. Não é só isso. Não cair em tentação é, não me deixe cair em tentação e me livre do mal, e me livre do maligno. É não permita, Senhor, que eu me torne parceiro do mal, que eu me torne amigo do maligno, amiga do malvado, da malvada, que eu me torne maligna, que eu me torne maligno. Não permita que o mal se instale na minha vida. Me livra do mal. E uma coisa é certa, o nome que tem autoridade contra o mal e o maligno não é o seu nem é o meu. Não é de Buda, não é de Santo Antônio, não é da Virgem Maria. É só de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo que coloca o inferno de joelhos.
É o nome de Jesus Cristo que coloca o inferno em silêncio. É só o nome de Jesus Cristo que nos livra do mal, que arrebenta os grilhões da maldade, do maligno nas nossas vidas. Então a oração é essa nossa súplica, que o Senhor Jesus me livre do maligno e me liberte do maligno e me impeça de cair nas garras do maligno e me tornar malvado. Bom, agora você pensa comigo o seguinte: se essa oração não faz todo sentido, e não faz todo sentido o fato de que o nosso coração caminha naturalmente nessa direção, qual? Contrária da oração. Se nós não orarmos a oração do Pai Nosso, nós vamos chegar lá. Por quê? Porque nós vivemos num mundo sem sentido, num mundo que não é justo, as coisas não são como deveriam ser, e nós ficamos agoniados, nós ficamos revoltados, nós ficamos loucos da vida, nós ficamos Velho Testamento com as coisas que a gente vê, que a gente escuta, esse pessoal fazendo essas coisas, as coisas que acontecem, a gente fica bravo até com Deus. A gente fica revoltado, a gente fica angustiado, não é possível, isso não deveria ter acontecido, a gente quer jogar tudo para o alto, chutar o balde, como diz. E na luta pela sobrevivência, a gente dá o malho, a gente sua, a gente corre atrás, a gente vai, se dedica, é diligente, mas aí, pensa isso, você está num mundo caótico, dando o seu corre, mas você não colhe o suficiente, você se sente injustiçado, injustiçada, você não é valorizado, valorizada, recompensado, você não colhe aquilo que enche a sua alma, o seu coração, você acha que tem pão de menos, e que tem gente com pão demais, e que tem gente com pão demais, e deveria ter pão de menos, e você é que deveria ter mais, e isso começa a mexer no seu coração, e aí você vê as imperfeições dos outros, as fraquezas dos outros, os pecados dos outros, e eles pisam no seu pé, e não pedem desculpas, eles não estão nem aí para você, e você começa a se acotovelar, e você começa a dar bica nos outros, você começa a pagar o mal com o mal, e você é agredido, e você não vira outra face porque você não é bobo, porque você é crente, mas não é capacho, aí você devolve, bateu, levou, e daqui a pouco você está nas garras do mal, e você está maligna, maligno, você é um demônio, você é uma diabinha. Seu Facebook que o diga. Eu estou falando isso porque eu estou meio na bronca também. Tem que me benzer para o Senhor me livra do mal. Porque eu vou te falar, essa semana teve um camarada que entrou no meu Facebook, ele falou assim: você é um escroto comunista, abortista. Eu falei, meu Deus do céu. E ele acha que ele está servindo a Deus, assim. E ele não percebe. E se eu vacilar, eu não percebo também. Escroto é você, seu idiota. E tal. E bloque. Jesus te amamos. É assim que a gente vai. É assim que a gente vai. É um mundo caótico, esse negócio é caótico. O Brasil está caótico. O mundo está caótico. São Paulo é caótico. A sua família é caótica. Você é caótico. Você é um caos por dentro. A gente sobrevive da graça e da misericórdia de Deus, que nos faz acordar pela manhã, respirando, tendo vida, e Deus nos dá o pão de cada dia, nos dá, enfim, Deus nos renova a vida, as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã, e Ele traz a gente para a vida de novo, e a vida é uma dádiva. E a gente é o que é, e tem o que tem, e não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque a graça de Deus nos alcançou. Paulo apóstolo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não sei o que eu seria. Então eu sou grato a Deus pela graça de Deus na minha vida. E eu vivo do perdão e do favor de Deus. E quando o mal me esbofeteia, quando o mal me espezinha, quando o mal me visita, eu tenho que dizer, Senhor,
guarda o meu coração, me livra do mal. E quando eu faço essa oração, eu estou lutando contra o natural do meu coração, porque o natural é que eu vá nessa onda. Eu tome a forma do mundo. O Paulo, o apóstolo, diz: não tome a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Então, o que é a oração? A oração é esse exercício nosso de nos colocarmos diante de Deus, para trazermos o nosso coração de volta. É mais ou menos assim: a gente acorda, e à medida em que a gente vai vivendo nesse mundo caótico, e vai trocando cotoveladas, e alguém pisa no nosso pé, e a gente correndo atrás do pão de cada dia, e batalhando, e lutando contra o mal, contra a maldade, e nessa confusão toda, o nosso coração vai indo embora de Deus, ele vai se desalinhando. Aí a gente se ajoelha de novo e diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, vem, Senhor, assume o controle da minha vida de novo. Faz a tua vontade em mim. Me dá o pão de cada dia, me perdoa, me guarde do mal. A gente traz o coração de volta para Deus. E na oração a gente se implica. Porque orar é se implicar. Quando a gente ora, a gente se implica. Porque quando a gente clama assim para Deus fazer a vontade dele, assim na terra como no céu, como é que isso vai acontecer, se não através de você e através de mim? Quando eu digo assim: Senhor, faz a tua vontade aqui, então Deus diz assim: então tá bom, Ed, eu vou fazer a minha vontade aí, eu vou começar por você. Então vamos combinar que as suas decisões a partir de agora serão decisões em alinhamento com a minha vontade e não mais com a sua vontade. Serão decisões em alinhamento com a minha vontade e não mais com a sua conveniência, com os seus interesses. Você vai abrir mão do que é melhor para você e vai fazer o que é melhor para todo mundo. Você vai abrir mão do seu egoísmo, você vai negar o seu ego e vai se render à minha vontade. Ou vai ficar de mal comigo porque eu não estou fazendo o que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer. Vou dizer: não, Senhor, eu vou me alinhar à tua vontade. Porque quando eu clamo que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu, eu estou dizendo: eu estou aqui, eu vou fazer a tua vontade. Começa de mim, começa comigo, começa por mim. Quando eu digo pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Deus diz: já dei terra, já dei tudo. É que vocês estão acumulando, vocês estão retendo. Vocês não estão distribuindo, não estão dividindo, não estão repartindo, não estão compartilhando. Vocês não estão sendo solidários, vocês não estão sendo justos, vocês não têm critérios de justiça. Eu já dei, eu digo assim: Senhor, o pão que o Senhor me deu e me dá, eu estou aqui dizendo que o pão que está à minha mesa, eu vou repartir, porque eu sei que ele não é meu. O Senhor me deu, e deu não só para mim, deu para nós, e eu vou repartir. Senhor, me perdoa, não leve em conta aquilo. Do mesmo jeito que você tratou seu cunhado, sua cunhada, seu vizinho, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher. Você quer que eu te trate do mesmo jeito que você trata os outros? Eu digo: não, Senhor, eu vou tratar os outros do mesmo jeito que o Senhor me trata. Então, se eu estou pedindo o teu perdão, eu estou dizendo que eu também vou perdoar. Orar é se implicar. E se eu estou dizendo: livra-me do mal, livra-me do maligno, eu estou dizendo: Senhor, eu vou me levantar contra o mal, e eu vou vencer o mal com o bem, eu vou virar outra face. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou vencer o mal com o bem. Eu não vou me vingar. Eu vou perdoar, eu vou pacificar, eu sou o cara da reconciliação, eu sou o cara da fraternidade, eu sou o cara que quer promover a paz, eu não quero jogar lenha na fogueira de nada, eu não quero ver o circo pegar fogo, nem quero ver sangue, eu quero paz, eu sou da paz, eu sou pacificador, então me livra do mal, e eu vou enfrentar o mal com o bem. Porque orar é se implicar.
Então você para pensar isso, que quando a gente canta aqui hoje à noite, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus, como é que vencendo vem Jesus? Quando você vence, Jesus vence. Quando você perde, Jesus perde. Pensa isso. Quando você vence, Jesus venceu através de você. Quando você perde, Jesus perdeu. Quando você reparte, Jesus doou. Quando você retém, Jesus não chegou lá, porque era com a sua mão que o pão ia chegar na outra mesa. Você não levou, Jesus não chegou. Quando você vira a outra face, Jesus venceu. Quando você bate de volta, o mal venceu. Orar é se implicar. Então a gente vai orar o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso mesmo? Eu falo, não sei, peraí, Ed. Eu ficava orando esse Pai Nosso aí, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que quando eu estava orando o Pai Nosso, eu estava dizendo que eu era a resposta para a minha própria oração. Eu achava que eu estava fazendo uma oração e jogando lá na mão de Deus, e Deus ia fazer alguma coisa lá. Agora, eu estou entendendo que quando eu faço uma oração, eu vou junto na minha oração, e Deus me joga lá dentro, naquilo pelo que orei, para que eu seja a resposta da oração que eu fiz. Porque orar é se implicar. Quando você vence, Jesus vence. Quando você perde, Jesus perde. Quando Jesus diz, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, e até maiores, na verdade ele está dizendo, existe um jeito para que eu continue a agir no mundo através de vocês. Quando vocês fazem, eu faço. Se vocês não fizerem, eu não faço. Quando vocês vencem, eu venço. Quando vocês perdem, eu perco. Nós carregamos a reputação de Jesus com a gente. A gente vive nesse mundo de fulano não me representa, ciclano não me representa, ciclano me representa. A gente fica nesse papo de quem representa quem. Eu faço uma oração hoje, eu fico imaginando Deus olhando dos céus, onde a sua vontade é feita em perfeição. E Ele está olhando para cá, e Ele está procurando homens e mulheres que estão orando, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Deus está procurando homens e mulheres que estão orando, dá-nos o pão, porque nós sabemos repartir. Pode encher a nossa mesa e dar-nos uma mesa muito farta, porque nós vamos distribuir. Dá-nos o pão, Senhor, porque nós sabemos que o pão que vem da Tua mão é nosso, é para nós vamos repartir. Perdoa-nos, Senhor, não desiste de nós, porque nós não vamos desistir daqueles que nos ferem, daqueles que nos magoam, daqueles que nos machucam. Nós não vamos desistir deles, nós não vamos bani-los, nós vamos continuar correndo atrás deles, nós vamos insistir neles, porque nós vamos continuar vencendo o mal com o bem. Nós não vamos nos deixar vencer pelo mal, nós vamos vencer o mal com o bem. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e procurando aqui embaixo homens e mulheres e encontrando o auditório da IBAB e chamando um anjo e falando assim, vem cá, está vendo aquele pessoal ali? Me representa. Isso seria o céu para nós. Se um dia Deus olhasse para mim e dissesse, meu filho, você me representa, eu não sei o que seria da minha vida, eu acho que ia dizer assim, Senhor, pode me levar, que daqui é só morrer, não tem nada melhor que isso.
Não tem nada que eu deseje mais na minha vida do que Deus olhe para mim e diga: aí está, esse cara me representa. Esse cara me representa. E eu sei que se eu dissesse para Deus: pode me levar, Senhor, Ele vai dizer: não, fica aí. Fica aí. Eu estou te dando o privilégio, a honra de agir em meu nome, de falar em meu nome, de combater o mal em meu nome, de distribuir perdão em meu nome, de distribuir o pão em meu nome, e de fazer o mundo belo em meu nome. Quando você está aí, você vence, eu venço. Então fica aí, porque você me representa. Que o Senhor seja visto na sua vida, e que você, ao cantar vencendo vem Jesus, não pense assim que Deus está vencendo nas batalhas espirituais, na China, está vencendo em Brasília. Ai, meu Deus do céu, Deus está vencendo. Não, está vencendo na minha casa, na minha vida, no meu horizonte de relações, no meu horizonte de influência. Jesus está vencendo. Por quê? Porque eu o represento. E isso é que dá dignidade, valor, e isso é melhor que tudo que eu puder imaginar, melhor que isso, só o céu. Que Deus te abençoe, amém. E vencendo vem Jesus.